Voltamos ao segundo tópico, onde o comentarista ele coloca aqui o fundamento apóstolos e profetas. O status de apóstolos ele tem tomado grandes proporções, muitas vezes por questões pessoais, por não entender o sentido da palavra apóstolo que está no contexto. Porque o conceito de apóstolo nós encontramos no Novo Testamento mais de 80 vezes, dependendo da Bíblia, da tradução que você usa, né? Então nós encontramos mais de 80 vezes vamos dizer assim, o conceito de apóstolo. Isso é muito importante. E você pergunta, mas o que significa apóstolo? São aqueles que são enviados com uma missão específica. Veja bem, enviados. Entendeu? Eu não posso me auto-intitular como apóstolo. Mas tem muitos fazendo aí, a questão de cada um. E não vai dar conta para mim não, tá? Vai dar conta para Deus. Então, não cabe a gente questionar isso. Então, encontramos no Novo Testamento a palavra apóstolo aplicada em 4 aspectos. Isso é importante. Primeiro, aplicada à pessoa de Jesus, sem dúvida. Está lá em Hebreus, o capítulo 3 e versículo 1. Mostrando ele como apóstolo. Em segundo lugar, aqueles que foram enviados por Deus a pregarem a Israel. Está lá em Lucas, capítulo 11, versículo 49. O terceiro aspecto é aqueles que foram enviados por Deus a pregar a Israel. Nós já vimos, em terceiro, aqueles que foram enviados pelas igrejas. Romanos, capítulo 16, versículo 7. São os 4 aspectos, e agora o quarto é aquele grupo de homens que estabeleceram a igreja nos seus inícios e a mantiveram a dignidade dela. Está lá em Romanos capítulo 11, versículo 13. Então é os 4 aspectos do apostolado para que a gente possa entender. O Evangelho de Marcos, ele mostra 3 razões que corrobora, que dá veracidade à escolha de apóstolos por Jesus. Primeiro, o apóstolo que, para ser apóstolo, devia estar junto a ele, ouvindo, aprendendo, desfrutando do seu companheirismo. Mas era junto mesmo, visivelmente. Ah, mas eu sou apóstolo. Peraí, você estava junto de Jesus? Você estava lá na beira da praia, estava nos campos, estava... Não, então você não é apóstolo. Está em Lucas, capítulo 3, versículo 14, a parte A. Por esta razão, nós que somos obreiros do Senhor, precisamos estar sempre a sós com Jesus, junto com Ele, aprendendo, tá? Ele é o nosso grande e eterno professor. Aprendendo com Ele, nós gozamos da comunhão com Ele, nos fortalecemos para realizar a sua obra. Porque muitas obras são gigantescas em construções, mas na espiritualidade não passa de uma mesmice. E nós fazemos obra de Deus não é por tamanho apenas, mas com qualidade. Então, essa amizade que Jesus teve com os apóstolos, de estarem juntos, foi tão eficaz que o próprio Jesus falou. Eu queria ler com vocês em Lucas, capítulo 22, versículo 28 e 29. O próprio Jesus falou desse valor, dessa proximidade, de estar junto com os apóstolos. O pastor sentindo o cheiro das ovelhas e as ovelhas sentindo o cheiro do pastor. Lucas 22, 28 e 29, que ele diz assim, ó. E vós, veja bem, e vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Estavam presentes nas tentações de Jesus.
E eu vos destino o reino como meu Pai mo destinou, para que comais e bebais a minha mesa. É muito importante, não é na mesa, a minha mesa, na sua totalidade. No meu reino, e vos assentei sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. São os 12 apóstolos. Então observe que essa amizade foi tão maravilhosa que Jesus disse que nas tentações, nas aflições ele estava lá. A segunda razão para ser aceito, eles precisavam ter sido enviados a levar as boas novas do Evangelho da Paz. Mas é enviados. Ah, mas eu ouvi um grito, uma voz. Não, quem te enviou? Está em Marcos capítulo 3, e versículo 14, da parte B, você lê. Precisa ser enviados. Em terceiro lugar, com a função de quê? Para curar as enfermidades e expulsar os demônios. Mas não é em troca de prendas materiais. Não é comercializar um dom de Deus. Não é vender a fé. Não. Era curar, era uma ordem. Expulsar os demônios. Apareceu na frente, expulsa. Tinha alguém doente, ora, Jesus cura. Mas a súplica da oração vem por você. Não era vender. Você tem que dar tanto para ser curado. Não. Isso aí é muito importante. E em quarto lugar, a gente pode fechar que os apóstolos, eles estavam juntos com Cristo Jesus. Por isso, após a ascensão de Jesus ao céu, para ser reconhecido como apóstolo, tinha que preencher alguns requisitos. Jesus foi embora, todo mundo queria dizer que era apóstolo. Não, eu sou apóstolo, eu sou apóstolo, eu sou apóstolo. Mas tinha que preencher. Primeiro requisito, ele deve ser alguém que tenha conhecido a Jesus pessoalmente desde o seu batismo e que teve livre curso entre os demais apóstolos. Entendeu? Eram requisitos exigidos. Estar pessoalmente com Jesus. Andou com os demais apóstolos. Em segundo lugar, que é o segundo requisito, deve ser alguém que estivesse visto Cristo ressurreto. Mas visto, visualizado assim. E os apóstolos viram. E foi visto por mais de 500 irmãos. O terceiro requisito, ser alguém que tivesse testemunhado a ascensão de Jesus ao céu. Eu estava lá. E Pedro disse, esse Jesus que eu vos falo. Então veja que não é uma coisa, pensamento humano. Veja que nem todo discípulo de Cristo, mesmo tendo todas estas condições, eram apóstolos. Aqueles que viram ele ressurreto. E muitos que viram, mas nem todos foram apóstolos. Por quê? A chamada para o apostolado não depende e não dependia apenas de possuir as prerrogativas mencionadas. Não. Mas é uma coisa muito importante que a pessoa tem que entender. Acima de tudo, essa chamada prevalece a prerrogativa de ser escolhido por Deus. Se não foi, paciência. Aguarde o momento que você pode um dia ter alguma bênção que você almeja. O ponto 2, ele fala sobre o templo santo no Senhor. Não podemos aqui confundir e achar que se trata de 3 fundamentos. Eu tenho recebido ligações aí de pessoas preocupadas. Quando fala do fundamento dos apóstolos e dos profetas, observe que a palavra fundamento está no singular. Ele não diz fundamento ou fundamentos. Fundamento dos apóstolos e dos profetas, ela está no singular e não é no plural. Então também devemos ter muito cuidado para não criar confusão
Quando nós lemos e comparamos o capítulo 2, capítulo 20, o versículo 20 do capítulo 2 da carta aos Efésios, com a primeira carta de Paulo, capítulo 3, versículo 11 aos Coríntios. Tenha muito cuidado. Observamos que no capítulo 2, versículo 20 da carta aos Efésios, Paulo fala do fundamento dos apóstolos e dos profetas. Preste bem atenção. No capítulo 2, versículo 20, ele fala do fundamento dos apóstolos e dos profetas. Já em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, Paulo diz que não devemos pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus. Aí alguém faz uma confusão. Então, entendendo o problema, há duas interpretações corretíssimas, uma para cada texto. É muito importante isso aí, tá? Paulo falou aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11, Paulo postula Cristo como o fundamento. E não deve ter outro. Presta atenção. Em Efésios 2 e 20, ele mostra que Jesus é a pedra de esquina. Então, Cristo é o fundamento sobre o qual os apóstolos foram postos. Entendeu agora? Ele é a pedra de esquina, que ele, comparando o mal, um monólito, né? É a mentalidade humana, mas ele é aquela pedra de esquina, aquele esquadro, aquele sustentáculo, que em cima dessa pedra, os apóstolos foram postos para manter a ordem na casa. Aí está o segredo do crescimento na igreja primitiva. Por quê? Porque hoje muitos não querem. Hoje nós temos a internet, nós temos tudo, é uma bênção de Deus para quem sabe usar. Mas veja que na igreja primitiva não tinha isso, mas eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Está lá em Atos capítulo 2, versículo 42. Eles perseveravam, eles não apenas não ouviam, eles guardavam. Também não confundir, outra coisa muito importante, que é no ponto 3, quando ele diz a morada, o testemunho dos profetas. E quando ele fala aqui sobre, a gente precisa ter muito cuidado e não confundir, quando ele fala aqui sobre o testemunho dos profetas, quando ele diz, indica tratar-se dos profetas da igreja e não do Antigo Testamento. Então, quando o ponto 3 fala o testemunho dos profetas, não devemos confundir com o dom de profecia concedido pelo Espírito Santo. Alguém está fazendo confusão com isso. O ministério profético, nesse sentido, há uma categoria, ou seja, é uma categoria ministerial, imediatamente depois dos apóstolos. Veja a sequência. Ela segue, mas como isso? Na igreja, esse dom é mais proclamativo do que mensagem, ou seja, proclamativo da mensagem de Deus, do que preditivo. Em Atos capítulo 21, versículo 8 a 11, entendemos bem a diferença de ser profeta e ser usado pelo dom de profecia. Isso é importante. Alguém está misturando. Não tem vínculo com o ministério profético do Antigo Testamento, nem tampouco é o dom da profecia. Então, a diferença no capítulo 21, versículo 8 a 11, nós observamos que tinha lá um homem que era profeta chamado Ágabo, e Filipe tinha 4 filhas que profetizavam. Ou seja, o Ágabo ele era profeta porque ele disseminava a palavra de Deus. É aquele homem que ele tem aquele dom de profetizar pela palavra. Ele lê um texto e Deus ilumina de uma forma tão importante que ele consegue incutir na mente do povo aquilo que o povo está precisando ouvir e não aquilo que o povo quer. Nos anos mais ou menos 78, por aí, eu morava na cidade de Goiânia, Pernambuco, numa ilha chamada Ilha de Itapeçoca. Eu trabalhava ali como soldador na época. E tinha um amigo meu, irmão, na época ele era presbítero, Francisco Olímpio, que ele era secretário do gerente daquela fábrica.
mas era um homem usadíssimo por Deus. E um dia ele chegou para mim, ele leu um texto na Bíblia, e ele queria entender. E naquela época ele se reportou a vários pastores, Abraão de Almeida, que era o editorial da CPAD, ao saudoso pastor Antônio Gilberto, a Gesiel Gomes, que morava na Ilha do Governador, a Custódio Rangel, talvez até Nemuel Kesley, Gemuel Kesley não se lembre disso, talvez o Jefferson Magno da Costa não se lembre disso, talvez muitos outros que ele procurou naquela época, e recebeu quase aquilo que ele sabia, e aquilo tirou a tranquilidade dele assim em termos de conhecer. Mas um dia ele estava trabalhando e Deus disse assim: Francisco, você quer mesmo ter a interpretação destes versículos, deste texto? Ele disse: quero. Ele disse: então à tarde vai no ciclo de oração. Parece uma loucura, esse homem é doido. Aí ele chegou para mim na oficina e disse: Paulo, irmão Paulo, a paz do Senhor, eu vou lá no ciclo de oração receber a resposta desses textos, ou desse texto. E ele foi. Era numa congregaçãozinha que tinha o nome de Jerimum. Se fosse no sul do país, era abóbora, né? Mas Jerimum. Não era a pobreza que fez a diferença, mas era a simplicidade dos irmãos e das irmãs. E o ciclo de oração naquele tempo não tinha muito barulho de música e bater pandeiro, não. Era barulho de oração. Eles oravam de 2 às 4. Depois de 4 horas tinha a mensagem e terminava o culto, se Deus assim permitisse. E ele chegou lá, se escondeu-se no meio. As cadeiras eram muito boas, que era de rolo de coqueiro, nem lapidado era. E as irmãs oraram aquele tempo. Daqui a pouco a irmã se levantou, tocou na campainha e disse: hoje eu não vou dar oportunidade para outra irmã trazer a palavra, não. E ele ficou escondido, que ele era conhecido. E se alguém observasse que ele estava ali, viria logo que ele falasse. E estava um pouco escuro, que era tardezinha já era 4 horas. E ele disse que a irmã disse: eu vou trazer a palavra e vou ler aqui um texto. Ele leu, assoletrando praticamente, disse: porque Deus falou para mim que tem alguém nesta tarde que está precisando de uma resposta e Deus vai dar a resposta. E ela brincou até assim, ela disse: então, meu irmão, se trouxe lápis e papel, anota aí, se não trouxe, guarda na mente. E ele pegou e a irmã, aleluia, explicou o texto dentro da exegese, dentro da hermenêutica dos céus. Entendeu? Os irmãos entenderam. Eu estive em São Paulo, lá na Faetade, com o saudoso pastor Antônio Gilberto, e lembrei a ele isso, e ele encheu os olhos de lágrimas e disse: por isso que Davi disse: para sempre, ó Senhor, a tua palavra está nos céus. Irmãos, vale a pena adorar o Senhor. O verdadeiro profeta hoje é aquele que fala a palavra de Deus. Alguém bate no peito e diz assim: a minha igreja é uma igreja que toda noite tem profecia. Um dia o pastor chegou para mim e disse: pastor Paulo Brito, eu estive no culto da sua igreja e eu não vi uma profecia e fiquei preocupado. Na minha, todo culto tem profecia. Eu disse: o senhor está alegre com isso? Ele disse: claro. Eu disse: não, eu fico preocupado. Ele disse: por quê? Eu disse: porque quando tem muita profecia usada pelo Espírito Santo, é como se fosse um set point. Está indicando que esta verdadeira profecia não está sendo explanada. Porque no Antigo Testamento os profetas foram dados para substituir a rebelião dos sacerdotes. Os sacerdotes se uniam com os reis maus e Deus mandava os profetas para que o povo não morresse. Então esta palavra nos sustenta. Seja profeta e busque também o dom da profecia, os dons, mas não despreze a maior profecia. Que Deus abençoe, que Deus nos ajude. Nós voltamos para o nosso terceiro ponto para encerrar esta lição. Um abraço, meu irmão. Que Deus te abençoe.